A proposta esquizoanalítica de Deleuze e Guattari opera uma metamorfose radical do pensamento a respeito do espírito e da psique humana, colocando para fora de um palco de representações e sombras dentro de uma máquina de fluxos ou até uma metalurgia de intensidades. O inconsciente sai do lugar do teatro e de piano, onde a tragédia familiar de um pai, uma mãe e um filho era encenada ad nauseam, e se instala no coração de uma usina, de uma fábrica de engrenagens, buscando a capacidade máxima de produção. Essa virada materialista, por assim dizer, proposta por Deleuze e Guattari, retira o desejo do domínio da falta e da carência e o coloca na esfera da produtividade e criação do real. O desejo transborda, ele cria e toda a criação acontece na crueza do real, em fluxos que atravessam o espaço social e que ignoram qualquer tentativa de interiorização psicológica. O modelo teatral do inconsciente, que por décadas, desde Freud, serviu como cárcere da psicanálise tradicional, se sustentava na ilusão de que a vida psíquica era uma representação de papéis pré-definidos, uma encenação de fantasmas estruturadas por uma lei simbólica e castradora. A esquizoanálise vai romper com esse cenário, introduzindo uma psiquiatria materialista, onde o desejo se revela como uma força produtiva, uma máquina que se acopla a outras máquinas. Por exemplo, a máquina seio ligado à máquina boca, ou a máquina social ligada à máquina psíquica, num processo de produção contínua que ignora a distinção entre o indivíduo e a sociedade. O desejo deixa de ser um objeto a ser interpretado para se tornar uma potência de vivência. O desejo desiste da busca por um objeto supostamente perdido para abraçar a fabricação de novas realidades. Nessa maquinaria esquizoanalítica, a existência humana vira um fruto de uma produção desenfreada, de uma fabricação e conexão de afetos, onde o inconsciente opera como uma indústria que nunca para de forjar o próprio tecido do ser. O desmoronamento da estrutura edipiana marca o fim de um idealismo que substituía a produção do inconsciente por um drama antigo e ocultava a verdadeira natureza das máquinas desejantes. A psicanálise, Deleuze e Guattari vão criticar, ao centrar-se no complexo de Édipo, acabou por transformar o desejo numa vitrine de aquisições e carências, invalidando a vontade do presente e reduzindo a complexidade do adulto às neuroses da infância. A esquizoanálise persegue uma prática de psicanálise política, tentando esquizofrenizar o campo do inconsciente social, fazendo fluir os processos que compõem a vida antes que eles sejam capturados pelas amarras do capitalismo e da representação. O desejo é agenciamento, é uma conexão anárquica de multiplicidades que irrompe com suas partículas singulares no jogo selvagem de forças. É uma tempestade vertiginosa de fluxos que resiste a qualquer ordem transcendente. A imagem da fábrica, em contraposição ao teatro, sugere que o inconsciente não possui um interior escondido, mas apenas superfícies de registros e conexões. Onde a psicanálise queria ver segredos a serem revelados por um mestre intérprete analítico, a esquizoanálise vê problemas a serem resolvidos por meio da experimentação prática. O desejo produz o real como seu produto legítimo, operando uma identidade entre natureza, indústria e história. O esquizofrênico, o personagem conceitual de Deleuze e Guattari, em sua processualidade intensa, torna-se homo natura e homo história, uma figura que carrega todos os nomes da história e que é irredutível apenas ao nome do pai de piano. Essa produção desejante é anidipiana. Ela habita o território da abundância criativa, abandonando as margens da falta que a lei simbólica tentava impor como limite intransponível. A transição do palco para a fábrica implica uma mudança na própria concepção de subjetividade. O sujeito deixa de ser um espectador passivo de seus próprios dramas para se tornar um gravador, um agenciador nômade que vaga sob a superfície do registro do real. A alma, nessa nova perspectiva, pode ser pensada como assemelhando-se a uma substância metalúrgica capaz de renascer repetidamente em formas fluídas ou duras, seguindo o fluxo da matéria como produtividade pura. O homem é agora um metalúrgico que molda e é moldado pelas correntes de energia que atravessam o universo. A produção no capitalismo, ao contrário, tende a alienar esse desejo, transformando as ramificações da existência em raízes estáticas e apodrecidas, tornando o homem uma árvore cansada em vez de um rizoma em constante movimento.
A máxima nietzschiana da morte de Deus atuou como um catalisador para a destruição desse teatro de representações. Com o anúncio de que Deus morreu, cai por terra o grande organizador das formas, aquele que garantia a estabilidade dos papéis e a fixidez do juízo universal. A morte de Deus não é um evento de descrença, mas o fim de um princípio de inteligibilidade que orientava o homem e dava um sentido transcendente à vida. O bem perde seu fundamento absoluto e a virtude torna-se uma questão de criação de valores por parte da vontade do poder, a instância anterior e determinante que agora assume o lugar da divindade. A morte de Deus significa a morte do juízo divino, permitindo que a filosofia se desenvolva num cenário pós-apocalíptico criativo, onde a destruição das ilusões metafísicas abriria espaço para uma nova construção de conceitos. A teologia da morte de Deus, ou teologia radical, abandona a crença tradicional num Deus onisciente para focar no secularismo e na imanência. Nessa visão, se o transcendente se encarnou em Cristo e Cristo morreu, então a própria divindade tornou-se imanente, fundindo-se com a carne e com a história do mundo e da humanidade. O ser humano torna-se independente e livre para criar seus próprios valores e o mundo real passa a ser a única preocupação legítima em oposição ao céu ou ao inferno. A morte de Deus é o crime mais grandioso da história, um ato que exige que o homem se torne digno dessa grandeza, possivelmente transformando-se ele próprio em criador de valores, um Deus no sentido de legislador da sua própria existência. A fé diante da morte de Deus transmuta-se numa crença visceral nesse mundo e em suas potencialidades criadoras. O plano de imanência, onde a filosofia traça suas coordenadas, torna-se o horizonte onde os conceitos habitam em plena potência sem qualquer espaço para a transcendência. Fundar um plano de imanência radical significa expulsar o espírito paternal e a comunidade dos irmãos órfãos para abraçar a imagem da terra-mãe, de um relacionismo ontológico que busca o absoluto no próprio seio do real. O messianismo da imanência, em oposição da transcendência, foca no aqui e agora, nas relações imediatas, na construção de possíveis que não são configurados por grandes ideais universais. A transição é então de uma fé mediada por formas institucionais para uma fé molecular que segue o movimento intensível e imperceptível do devir. O corpo sem órgãos de Deleuze, Guattari e Artaud emerge nesse plano como um altar esquizoanalítico, com uma superfície de intensidade pura que Artaud descobriu e nomeou para além do organismo e do juízo divino. O corpo sem órgãos, o CSO, não é um corpo desprovido de órgãos, mas um corpo onde os órgãos se distribuem de forma não hierárquica, em movimento, em perpetualidade e molecularidade. O corpo sem órgãos representa a intensidade zero, o estado antifuncional que interrompe os processos de produção das máquinas desejantes e permite que o sujeito experimente a vida na forma bruta. Criar para si um CSO é um ato de libertação contra o organismo, que é o inimigo da vida por ser o que a aprisiona em funções úteis e formas fixas. O CSO é o lugar onde a carne e o nervo dançam ao contrário, libertos da organização imposta pelo legislador ou pelo juízo de Deus. A relação entre o CSO e o sagrado é definida pela oposição ao organizador de órgãos, que seria Deus. Escapar do juízo divino envolve uma espécie de autópsia espiritual, um despir-se das camadas de identidade e moralidade que foram impostas ao corpo. O CSO é o limite do corpo vivido, um vazio onde as intensidades passam e se gravam e onde o sujeito se dissolve para se tornar uma corrente impessoal de consciência. Artaud, na sua dor e na sua mística, buscava um corpo que não precisasse de órgãos, um corpo que estivesse sozinho e livre das constrições biológicas e também teológicas. Essa mística da materialidade reconhece que a vida circula livremente através de estratos orgânicos e inorgânicos e que a única coisa que neutraliza as linhas de morte é o aumento das conexões criativas. A experiência de devir um CSO assemelha-se a uma jornada para o centro da Terra, um mergulho na subsuperfície onde o homem se coloca em paridade com outras formas de vida, como plantas, bactérias, rochas, metais. A morte do ego, entre aspas, que seria proposta pela esquizoanálise, não significa a extinção do ser humano, mas um acesso a uma nova experiência de vida, o acesso ao devir fluxo de matéria não individualizada. O CSO, então, é a superfície de registro de toda a produção social e desejante, funcionando como um livro sem páginas ou sem nada escrito, onde o sujeito cresce como uma craca numa rocha no meio de um rio de intensidades.
Atingir o CSO é um exercício superior das faculdades, uma desestratificação que força o pensamento a lidar com o impensado e com forças perigosas. A espiritualidade contemporânea, se vista sob a lente esquizoanalítica, desvia-se da adoração de um absoluto transcendente para se tornar uma crença nesse mundo. Essa crença é definida como a fé de que esse mundo e o que fazemos nele são genuinamente significativos, uma resposta vital ao risco de perdermos coletivamente o vínculo com a realidade distante das crises modernas. Não é uma crença em outro mundo, seja ele religioso ou tecnológico ou científico, mas de um amor sem limites pela substância desse próprio universo. Vai ser a única arena da nossa vida mais profundamente sentida. A crença no mundo é o poder de que o cinema e o pensamento moderno possuem de nos religar àquilo que vemos e ouvimos, devolvendo-nos a confiança no devir e na criação de possibilidades. Essa espiritualidade é itinerante e nômade contingente, ela não habita templos, mas emerge de encontros que produzem choques no pensamento e perplexidade na alma. É uma prática meio que outsider, comparável à arte bruta, criada de forma idiosincrática por indivíduos que desenvolvem seus próprios métodos à medida que caminham. A espiritualidade itinerante abre espaço para experimentos de crença que reencantam o mundo, que situa um filósofo como um místico e construi o plano da sua própria contemplação. A fé vira um princípio de conversão, de transmutação, de um ato prático de instauração que transforma o impossível em possível através de uma conexão visceral com o fora. O sentimento de amor sem limites pelo mundo seria o que sustenta essa fé secular e sagrada ao mesmo tempo. Em vez de perguntar o que as figuras religiosas fariam, a espiritualidade pergunta o que elas sentiriam, encontrando na expansividade mística a abertura radical para aquilo que não podemos conter, mas que podemos tocar. A crença desencadeia diminutas ações escapistas contra o controle social, promovendo um diálogo genuíno e uma fé no poder de criação do homem. Cultivar o futuro, a memória do amanhã, é o sentimento nobre da cultura, uma capacidade de dobrar a força do fora para que ela afete a si mesmo e crie novos modos de existência. A espiritualidade seria a teoria daquilo que fazemos, uma metafísica que é imediatamente prática instauradora em meio às intensidades da vida. A mística dessa fábrica esquizoanalítica aparece nas máquinas desejantes, onde cada conexão é um ato de produção do real e, por ser de produção do real, acaba sendo um ato sagrado. A abelha produzindo mel, o operário diante de um livro de história compartilham o mesmo reino da produtividade, a mesma mística tomada como potência ativa e criativa. A esquizoanálise introduz o desejo na produção e a produção no desejo, identificando o processo esquizofrênico como uma realidade material e econômica, mas também cósmica. Tudo que se move é sagrado porque remove a estagnação, abrindo caminhos para o imprevisível e para a metamorfose geradora de diferenças inovadoras. A jornada espiritual culmina então no devir imperceptível, numa ética de contra-efetuação, onde o sujeito se desfaz de sua identidade para se tornar um fluxo da paisagem. A escrita literária e a filosofia se tornam instrumentos desse devir, produzindo novas relações de multiplicidades cujo centro não é o indivíduo, mas os agenciamentos que o cercam. Tornar-se imperceptível é o ato de se fundir com o plano de imanência, de abandonar as formas familiares e os animais domésticos para abraçar as matilhas e os lobos, seres que são territoriais, mas não familiares. A mística do imperceptível é a celebração do anonimato criativo, onde a alma nova deve cantar e não apenas falar, deve enfrentar a perda da arte da audição no mundo ensurdecido pelo juízo e pela razão. A kenosis, o esvaziamento teológico de si, encontra sua expressão na involução criadora dos devires teológicos. Ninguém compreende a fé, mas pode se compreender em fé, habitando a singularidade da intensidade que mobiliza o ser. A pessoa de Cristo, nessa perspectiva molecular, é uma unidade intensiva onde as diferenças coexistem sem síntese representacional. A espiritualidade esquizoanalítica, se é que se pode falar disso, é assim uma torção na linguagem, na vida de quem se permite sentir diferente, acessando emoções antes não experimentadas através da mística dessa fábrica e do desejo. O filósofo místico é um modulador da vida, da matéria, alguém que age para instaurar uma trama em revolução permanente, recusando a rede em equilíbrio em favor de um jorro imprevisível de novidade.
Esse pensamento sob a ótica da esquizoanálise aponta para a necessidade de uma nova terra, de um novo povo que ainda não existe, cujos membros sejam capazes de confiança no mundo e no devir. O messianismo da imanência não aguarda uma salvação futura, mas opera a intensificação da vida no presente, produzindo um pensamento que conduz a vida até o fim do que ela é capaz, do que ela pode. A revolução é uma mudança sensível, um apelo a construções de outras relações com o espaço que não sejam configuradas por ideias universais que calam a diferença. A ideia de uma mística da fábrica exige que encaremos sem ilusões nossa posição social e nossas relações, profanando tudo que era sagrado e estável para encontrar um fluxo produtivo santificado, entre aspas. O capitalismo atua como um capturador de meios puros, transformando comportamentos profanatórios em dispositivos de controle. A resposta da esquizoanálise é justamente a traição aos mestres e a fabricação de novos conceitos, experimentando o acontecimento para além de toda e qualquer representação. A vida, a obra de figuras como Artaud serve como uma máquina de guerra cínica contra o Estado e contra a cultura e a domesticação, exercendo o escândalo da verdade através da própria existência que se transforma em si numa obra de arte, sempre imutável e em fluxo. A espiritualidade deleuziana, se é que podemos falar disso, é essa máquina de guerra contra toda forma de opressão, é uma tentativa de unificar clãs e ao mesmo tempo dividi-los através de uma mística e prática que funde a economia primitiva com a vontade de poder moderna. O inconsciente não é mais um teatro de sombras, mas a metalurgia de um Deus que somos nós. O Deus morreu para que a Terra pudesse finalmente falar através dos nossos nervos, carne, suor, sangue, dor e alegria. A fé não é uma âncora no além, mas um motor que impulsiona a criar mundos dentro desse mundo. Somos todos operários e metalúrgicos da eternidade, dessa fábrica de afetos que buscam razões para crer no impossível, que transmutam a dor em intensidade e o corpo em um pedaço de luz. O segredo da vida, nessa perspectiva, não é a interpretação e reinterpretação de planos antigos, mas na coragem de operar as máquinas, de cortar fluxos, de criar novos fluxos, de recortar máquinas, de caminhar sobre o plano de imanência até que nos tornemos imperceptíveis, que nos tornemos fundidos com a criatividade do próprio universo. Se o inconsciente é, na esquizoanálise, uma fábrica, a nossa mística deveria ser a própria produção do real.